Oi, gente, esse é o nosso terceiro episódio sobre o Canva e eu vou mostrar para vocês mais uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas aulas, que é associar o Canva com o Jamboard. O Jamboard é uma aplicação da Google, né, que vem no Google Sala de Aula. Os professores têm acesso, né, com e-mail institucional a essa ferramenta e ela é muito interessante para dar aula. E eu vou mostrar para vocês como eu utilizo as coisas que eu faço no Canva dentro do Jamboard. Eu vou compartilhar aqui com vocês e aí depois eu mostro como a gente faz. Essa aqui é a minha apresentação do Jamboard que eu utilizei o Canva para fazer. Então aqui eu coloco a minha capa, né? Tenho aqui a explicação do que é o conteúdo. Coloquei aqui uma dica usando imagens, né, para facilitar o entendimento do estudante. E aqui eu coloquei alguns exemplos que geralmente durante a aula eu faço perguntas para os meus alunos. Eu espero que eles respondam para depois mostrar a resposta. E aí, para ficar mais rápido, né, para não precisar ficar digitando na hora da aula, eu já deixo tudo pronto. E aí, o que eu faço? Eu faço a pergunta, pergunto para eles se isso aqui está no sentido conotativo ou denotativo, espero a resposta, e quando eles me respondem, eu arrasto isso aqui para o lado e mostro qual a resposta correta, né? E isso tudo, né, é muito simples de se fazer e facilita, né, para a gente preparar a aula e deixar tudo prontinho, porque às vezes na hora de digitar a resposta, a gente acaba demorando mais um pouco, e aí fica aquele minuto de silêncio na aula, e talvez isso cause alguma dispersão. Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar tudo prontinho. E isso é bem simples, então eu coloco aqui essa imagem em todas as minhas respostas. Então, eu coloco aqui e faço, né, isso. Então, todas. Como que eu faço isso? Isso é muito simples, eu vou mostrar para vocês agora. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é criar um design no Canva, né, da forma como eu quero que apareça lá no meu Jamboard. Então, aqui eu utilizei um template pronto, né, um layout já existente. Então, eu fui aqui, né, eu já expliquei isso nos episódios anteriores. Eu escolhi esse aqui, Trivia Night, que é um que tem para jogo. Então, se vocês quiserem criar jogos, depois a gente pode fazer uma aula sobre isso. É um template muito legal, porque já tem aqui as opções de verdadeiro ou falso. Né? Então, por exemplo, aqui, né, de verdadeiro ou falso, e eu posso deixar algo para o meu aluno clicar aqui. Né? Então, a gente pode fazer isso depois, eu vou mostrar como é que a gente faz em outro episódio. Mas aqui eu fiz a seleção dos slides que eu queria, utilizando esse modelo pronto. Né? Então, eu vou excluir esse daqui. Então, eu usei esse modelo. Criei aqui, coloquei o meu texto de explicação, coloquei imagens. Então, lembrando que a gente pode alterar a cor de imagem, a gente viu isso no primeiro vídeo. Coloquei exemplo aqui, então esse aqui é um que foi em PDF para os meus alunos. E no final, eu utilizei aquela mesma coisa que eu expliquei na aula passada, que é adicionar um link na imagem. Então, aqui, quando eles clicam nesse controle no PDF, ele vai gerar um link para o meu aluno e para o jogo. Então, eu vou baixar aqui em PDF para mostrar para vocês. E aí, esse arquivo em PDF eu coloquei lá na sala de aula para eles acessarem, porque assim eles têm um material de estudo e ao mesmo tempo eles, né, conseguem, pelo material de estudo, acessar o jogo, que seria a atividade. Pronto, aqui é o PDF. No PDF, as respostas elas não estão, né, tampadas, elas estão aparecendo porque esse aqui é o material de estudo que eu vou colocar após a minha aula, tá? Então eu sempre coloco depois que eu finalizo a aula. A página, desculpa. Eu vou clicar em cima dela e ela vai abrir o jogo relacionado a esse conteúdo, que é um jogo de quiz, de perguntas. Então eu clico aqui em começar e vai abrir o meu jogo. Esse também é um jogo que eu criei, né? Eu vou mostrar para vocês depois como faz isso também. Então, é basicamente isso. Então, isso aqui vai para o PDF para o meu aluno. E
Para utilizar no Jamboard, eu baixo outra versão, só que dessa vez eu baixo em formato de imagem. Então, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, vou clicar em baixar, só que eu não vou escolher PDF, eu vou escolher PNG, que é imagem de alta qualidade. Então, eu escolho e seleciono aqueles slides que eu vou utilizar para criar minha aula, né? Então, eu não vou utilizar esse último, porque esse último ele vai para o PDF, então eu vou baixar somente aqueles que eu vou utilizar no Jamboard, que são esses 8 aqui. Aí eu vou clicar aqui em pronto e vou clicar em baixar. Essas imagens vão ser baixadas em uma pasta zipada, tá? Então eu vou precisar extrair esses arquivos para uma nova pasta para poder utilizá-los. Então eu espero fazer o download, né? Aguardo o download ser completado e ele vai abrir o arquivo aqui em zip. Eu vou clicar nesse arquivo, mostrar na pasta, ele vai estar aqui na minha pasta, né, esse de sentidos. E o que eu faço para extrair? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, ele vai abrir aquelas opções do lado, e aí eu vou colocar extrair tudo. E eu vou escolher a pasta que vai extrair. Então, eu quero aqui nos downloads mesmo, né? Eu vou usar rapidinho. Então, eu posso escolher aqui onde ele faz o endereço ou eu posso procurar, né? Se você é uma pessoa mais organizada no computador, vocês podem escolher aqui a pasta que vocês, né, desejam. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui, né, para colocar esses slides de aula. Aí eu vou colocar aqui aula 1, né? Então, criei a minha pasta, abro a pasta, né, e vou selecionar. E aqui eu vou clicar em extrair. Vou aguardar, né? Se tiverem imagens vai demorar um pouquinho, mas geralmente é bem rápido. Estão aqui as imagens e são essas imagens que eu vou usar lá no meu Jamboard, tá? Então agora eu vou voltar lá na minha página de internet e vou abrir o Jamboard. Para quem não conhece essa ferramenta, ela vai estar aqui nesses quadradinhos, né, da Google, né, quando a gente clica aqui do lado da nossa bolinha da Google, pode estar no Google Sala de Aula, sempre tem essas bolinhas, pode estar no e-mail, sempre tem essas bolinhas, né, nesse quadradinho aqui do lado. Então, clica nele e procura o Jamboard. Ele vai estar aqui, esse jotinho aqui, laranja com amarelo. Aí vocês vão clicar em cima dele e aí aqui tem, né, todos os que eu já criei. Então, eu vou criar um novo aqui com vocês. Eu vou clicar aqui em novo Jam, né, nesse maisinho que fica no final da página, né, no canto inferior direito. Clico em cima dele e ele vai abrir um Jam todo em branco. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em adicionar imagem. Então, eu vou clicar em procurar e vou até a pasta que eu criei. Então, aqui achei a minha pasta. Eu vou selecionar a imagem que eu quero. Então, essa aqui vai ser a primeira. Clico em abrir. E ela vai ser carregada para o meu Jamboard. Então, eu, né, posiciono da mesma forma. Clico nos cantinhos da imagem e coloco ela ocupando toda a minha tela. A outra forma, né, de acrescentar uma imagem, eu vou mostrar aqui agora, que a gente vai clicar para o lado para criar uma nova página, né, um novo quadro. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui nesse cantinho em adicionar imagem e posso só arrastar. Então eu tô com a minha pasta aqui aberta, né, com as minhas imagens, e eu posso arrastar. Então eu arrasto, né, esse daqui até o meu navegador e arrasto aqui. Então, essa de arrastar eu acho muito mais prática do que toda hora ir procurando onde está a pasta, tá? Então, aí fica do jeito que vocês acharem melhor. E aí eu vou adicionar, né, o meu slide do jeito, né, eu vou posicionar. Então, você pode... eu quero colocar, na verdade, né, duas imagens. Eu posso colocar um slide aqui e outro aqui embaixo, adicionando outra imagem? Pode, não tem problema nenhum. Mas como esse aqui eu já criei para usar nesse tamanho, eu vou colocar só um aqui. Clico do lado para criar uma nova. E aí eu vou colocar agora aquela minha de exercício, tá? Então, eu vou clicar aqui em adicionar imagem. Vou
Eu posso procurar, eu posso arrastar, eu acho mais fácil arrastar, então eu vou arrastar aqui. Então, para arrastar, a gente é só clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da imagem e sair arrastando, fazendo um caminho no computador até o lugar. Aí eu vou posicionar, vou arrastar aumentando e pronto. Para tampar a minha resposta, gente, o que eu faço? Eu venho aqui nessas formas, eu escolho essa barra aqui, e aí eu vou colocar por cima, tá? E aqui eu posso escolher a cor, né? Tem essas cores básicas aqui, e eu posso escolher aqui, fica o contorno e aqui o preenchimento. E aí fica assim. E aí na hora, né, de explicar, eu consigo arrastar e mostrar a resposta. Outras coisas do Jam, né? Vou aproveitar aqui que eu já estou falando do Jamboard e vou mostrar outras funcionalidades dessa aplicação da Google. Vou abrir uma nova frame para vocês verem. Aqui em definir plano de fundo, eu posso escolher, né? Quem é da matemática gosta de usar esses quadriculados, então eu posso escolher o quadriculado, posso escolher qualquer outro e posso, né, colocar a imagem. Então, eu coloco por aquele caminho, mas é possível colocar a imagem de fundo também por aqui. E aí aquela mesma coisa de arrastar até lá. E aqui ele já vai encaixar a minha imagem de fundo na tela inteira como plano de fundo. Só que dessa forma, como plano de fundo, eu não tenho como movimentar, tá? Então, utilizando dessa forma aqui, colocando como imagem, eu movimento se eu quiser. Né? Então, eu posso posicionar, movimentar, aumentar, diminuir a minha imagem. Colocando como plano de fundo, ela não mexe, ela fica paradinha, tá? Ela fica realmente como um plano de fundo. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar notas autoadesivas clicando aqui. Então, eu coloco aqui a minha observação e clico em salvar. E aí, essa notinha aparece aqui e eu posso movimentá-la aonde eu quiser. Posso, né, mexer, enfim, eu posso aumentar, diminuir. São, né, várias possibilidades que vocês podem fazer com isso. É só usar a criatividade. Posso adicionar texto também. Então, eu clico aqui no Tzinho e clico aqui em cima que eu consigo adicionar um texto. E esse texto eu posso aumentar e diminuir também. Posso fazer um desenho, então, geralmente na aula eu gosto às vezes de riscar algumas coisas, porque a gente, né, costumava riscar no quadro. Então, você escolhe o tipo de caneta, escolhe a cor e você consegue riscar. E aí fazer as marcações, né? Se não tiver, né? Não, marquei aqui demais, eu posso usar a borrachinha e a borrachinha só apaga aquilo que eu risquei. Ela não vai apagar outras coisas, ela apaga somente isso. Né? Então, eu posso passar por cima do texto que ela não vai apagar o meu texto. E na hora de dar aula, né? Eu posso utilizar o meu laser, essa ferramenta aqui embaixo, e aí ela vai, né, imitar um laser mesmo e vai desaparecer. Então eu faço a minha explicação, mostro e o laser ele desaparece, tá? Então eu gosto muito de usar essa ferramenta. Eu sempre associo essa ferramenta com as coisas que eu crio, né, no Canva. E é bem tranquilo para usar em sala de aula e já adianta muita coisa, porque eu posso colocar as respostas, posso colocar observações, posso movimentar as minhas observações, né? Então, eu clico aqui na setinha para ficar no modo de seleção. Então, eu consigo movimentar, facilita muito a explicação. Na hora de fazer correção de exercício, às vezes você precisa digitar algo, então, digita aqui. Precisa escrever, então, né, utiliza aqui, às vezes, né, para arriscar alguma coisa. Então, a gente consegue fazer isso. E por hoje é isso. Então, a gente aprendeu hoje a utilizar as apresentações que a gente faz no Canva dentro de outra ferramenta da Google, que é o Jamboard.